O blog Momento Jurídico traz como reflexão para a dica de hoje o ato de procrastinar nos estudos. E aí, você já parou para pensar que está procrastinando os seus estudos? Procrastinar, popularmente, é empurrar com a barriga o que nós entendemos como atividades prioritárias para posterior. Então, você deixou de fazer aquilo que era prioritário, que era essencial, mas foi empurrando com a barriga para os momentos finais. Isso é procrastinar. Você já parou para pensar que muitas vezes nos sentamos para estudar uma atividade acadêmica, escolar, enfim, uma atividade que nos foi proposta, e de repente chegou uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, e você para as atividades e vai atender aquela mensagem. Já se perderam aí alguns minutos. Você, geralmente, ao atender o telefonema, já tira o foco dos estudos para aquela informação que lhe chegou. Então, você está procrastinando seus estudos. De repente, dá uma parada, toma uma água, um café, um refrigerante, e com isso o tempo vai passando. Você está com isso procrastinando seus estudos. E aquela atividade que o professor passou para entregar na segunda-feira e você só deixa para iniciar a atividade nos últimos momentos da segunda-feira. Quando assim nós nos comportamos nos estudos, nós estamos procrastinando. Via de regra, comumente, escutamos nas galerias das faculdades, nos corredores, ou no bate-papo com alguém, e agora mesmo, né, na pandemia, através das redes sociais, o colega dizer: eita, nem iniciei o meu artigo, a minha monografia, o meu TCC. Isso pode estar acontecendo comigo, com você. Isso é procrastinar os estudos. Então, a dica para que nós, estudantes, você, estudante, não procrastine seus estudos é organizar uma rotina de estudos, organizar horários para você realmente se dedicar inteiramente àquela atividade dos estudos. Com isso, você vai evitar o tradicional procrastinar. E aí é procrastinar estudos. Você que está se preparando para a prova de ordem, já parou para pensar que essas alterações nas datas do evento, do certame, das provas, aí você fica, mudou a data, então eu vou dar uma paradinha. Você diminui o ritmo de estudos. Você parou de estudar porque está na incerteza da data da prova. Você está procrastinando os seus estudos. É fundamental que você tenha disciplina, autocontrole nos seus estudos. Nós não devemos e nem podemos esperar que outras pessoas nos direcione a estudar. Precisamos, nós mesmos, encontrarmos a melhor forma e os melhores horários para colocarmos os nossos afazeres escolares, acadêmicos, na mais perfeita sintonia. É muito comum ouvir no dia a dia o aluno, quase que no dia das avaliações, né, acadêmicas, ele perguntar: e qual é o assunto? O que é que o professor vai cobrar? É muito, muito comum se ouvir isso. O que aconteceu com isso durante todo o semestre?
o aluno procrastinou os estudos, deixou para ler, deixou para estudar nas últimas horas, nos últimos minutos. Os resultados poderão ser altamente desastrosos. Por quê? Porque ele não se organizou, ele não se disciplinou, ele não colocou uma rotina para os seus estudos, ele não conseguiu controlar, se autocontrolar para dedicar-se um determinado tempo do dia às atividades acadêmicas. Quando assim nós, eu, você, quando nós procedemos assim, com essa desorganização, isso é procrastinar. Eu empurrei com a barriga até os últimos minutos para resolver aquela atividade que foi proposta, que foi dirigida para que eu fizesse. É muito comum ouvir alguém dizer: a atividade é para que data? Deveremos entregar que data? Aí alguém diz: data X. Por exemplo, 20 de agosto. Quando você deixa para resolver essa atividade, no dia 20 de agosto, você procrastinou, porque ela foi passada para você com certa antecedência. E isso desorganiza as nossas ações a ponto de não darmos conta. Então, quando você procrastina os seus estudos, você, em tese, a probabilidade de ter resultados não muito satisfatórios aumenta, porque você passou todo o tempo empurrando com a barriga aquilo que poderia ter sido feito durante um prazo normal. Isso, em tese, é até normal acontecer em nós, seres humanos. Nós costumamos muito fazer isso, empurrar com a barriga aquilo que eu precisaria fazer para hoje, eu deixo para fazer na última hora. E aí, como me organizar? Como me autodisciplinar para evitar a procrastinação? Estabelecer metas, estabelecer objetivos, definir estratégias e iniciar aquilo que foi pensado e planejado. Quando assim o fazemos, quando assim colocamos as nossas atividades dentro de um cronograma, e aqui no caso de estudos, os resultados geralmente são muito bons. Aí vem, às vezes, alguém se pergunta: por que fulano fez determinado teste, determinadas provas várias vezes e não consegue chegar lá, quando a concorrência era com ele mesmo? Por exemplo, a prova da ordem é uma concorrência só com você. Eu, ao fazer a prova da ordem, estou concorrendo apenas comigo. Não estou concorrendo com ninguém. Atingir a pontuação exigida lá no edital, serei aprovado. Então, o que é que precisa para que eu, você, nós que iremos fazer a prova da ordem, o que é que precisa para conseguirmos resultados positivos? Primeiro, nos organizar para iniciar os estudos relacionados àquilo que vai ser cobrado naquele edital. Tem toda uma data, tem todo um cronograma, e é só você seguir o cronograma, estudar, mas estudar mesmo. Se eu estou deixando para estudar, depois, se eu estou tirando foco, a atenção, então os resultados com certeza não serão muito bons. E quando assim o fazemos, é a bendita procrastinação. Eu estou procrastinando meus estudos. Então, devo estabelecer metas, devo estabelecer objetivos, devo seguir aquela rotina planejada. Se eu
organizei o meu cronograma de estudos, o meu horário de estudos, todas as manhãs, então eu deverei estar estudando, me preparando todas as manhãs. As redes sociais, elas têm nos ajudado muito, mas se você parar para pensar um pouco, em muitos casos elas também atrapalham muito, porque tira o foco, tira a atenção, e com isso nós desviamos o nosso foco naquilo que estava pensado e planejado para atenções que não deveriam acontecer. Isso é até natural, é normal acontecer, porque você vai estudar e coloca o celular ao lado. Aí o famoso WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, as redes sociais de uma forma geral, elas começam a nos perturbar, a invadir aquele nosso momento, aquela privacidade que deveria ser especificamente preparada para os estudos. Portanto, essa é a dica do blog, desculpem, é a dica do blog Momento Jurídico para você e para mim mesmo me autodisciplinar no que diz respeito às nossas atividades e aqui, no caso específico, atividades escolares, acadêmicas. Não é fácil, eu sei disso. Não é fácil estudar sozinho. Não é fácil se concentrar nos estudos numa casa pequena, onde tem barulho tanto das pessoas que estão na casa como dos vizinhos. Não é fácil se concentrar nos estudos quando nós temos todas as possíveis poluições, seja a poluição ambiental e seja a poluição dos nossos sistemas, das nossas redes sociais. Então, é preciso que nós façamos essa observação, né? Evitar a procrastinação nos estudos é fundamental para obtermos os bons resultados. Fica, portanto, a dica do blog Momento Jurídico para você refletir se você está procrastinando seus estudos ou se você realmente está no caminho certo. Sucesso e se organize para assim estudar melhor.